tivesse largado a própria sorte, como se nós estivéssemos aqui por tempo indeterminado. Uma proposta, né, acadêmica na posição histórica, ou seja, aqueles que fazem faculdade de história ou já tiveram algum contato, né, com isso, de que num primeiro momento, num primeiro movimento para se estudar a história da humanidade, os filósofos, os educadores, os sábios, eles entendiam a história de maneira cíclica, né? Ou seja, ela começou em Deus e os caminhos da história levariam de volta para onde ela começou, em Deus. Agostinho e outros homens da sua época montaram a ideia, né, formulada, baseada no princípio bíblico, a história da humanidade, de que ela seria cíclica. Depois, com o aparecimento, o surgimento e a popularidade da ideia do evolucionismo, essa ideia cíclica da história, ou seja, ela saiu de Deus e voltaria para Deus, ela foi rejeitada, né? E foi estabelecido uma ideia linear, ou seja, o homem começou de maneira grotesca, evoluindo de seres inferiores e está se expandindo, ele está evoluindo, né? Então, ao invés de ser uma ideia cíclica da história, a história passou a ter uma ideia linear, né? Só que hoje, quando se fala em história, se fala numa história estática, denominada a história dos análises, né? O que é isso? Nós não saímos de lugar algum, seja de Deus ou de alguma divindade, e não estamos voltando para ela. Nós não evoluímos e não estamos indo diretamente para um rumo determinado. A história é estática. As coisas são o que são e sempre foram, e não estão progredindo nem evoluindo, e isso está de acordo com uma ideia cada vez mais crescente de questionar a noção de tempo e espaço e tudo mais, né? Para afirmar categoricamente o quê? Que o homem em si é eterno, que a matéria muda e passa por processos de transubstanciação, mas que está sempre aqui. E o mundo é sempre essa coisa, ao mesmo tempo dinâmica, mas que não está caminhando para um lugar determinado e específico. Dinâmico em si mesmo, mas girando sempre em volta de si mesmo. E hoje você é homem, amanhã é outra coisa, mas tudo faz parte de uma energia. Essa é a tendência, e isso é o que está sendo ensinado nos grandes centros acadêmicos e com relação à história da humanidade de um modo geral. Então, o que nós temos que fazer com a história e com tudo que nós sempre aprendemos? Analisar, refletir, sem necessariamente chegar a uma conclusão concreta a respeito de nada, e cada um pegar para si aquilo que achar mais interessante. É só isso. E basicamente essa postura diz que nós somos eternos. Transubstanciamos e mudamos de estado energético, mas somos eternos. Nunca teremos que prestar contas a um Deus vivo e verdadeiro. Nossa história não começou em ponto nenhum e não está culminando para nenhum momento específico. Esse é o pensamento de homens que dizem no seu coração: não há Deus.
Mas quando nós olhamos as Escrituras e quando nós entendemos as Escrituras, nós vemos que Deus tem um propósito muito bem definido na história da humanidade. E esse propósito, ele se cumprirá. Ele se cumprirá e se cumprirá antes mesmo do que nós possamos imaginar. E quando Pedro diz, para essas pessoas, para as pessoas que ele escreve, que a vinda do Senhor está próxima, ele está corroborando a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo, ele está corroborando a mensagem de João Batista e de todos aqueles que pregaram a respeito da vinda do Senhor. Arrependei-vos, porque está próxima a vinda do Senhor. Ela é breve, ela é iminente, acontecerá num abrir e piscar de olhos. Um dia o Senhor tem estabelecido em que Ele cortará todos os seus planos e os seus propósitos. Ele entrará na sua história de maneira definitiva e estabelecerá no seu poder, na sua majestade, na sua soberania, os planos que Ele estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, para a história da humanidade como um todo. Então, irmãos, quando nós analisamos e pensamos na história do homem, nós temos que entender que todos os propósitos do Senhor, eles são eternos, mas também são urgentes. Eles são urgentes. E Pedro diz, olha, não pensem vocês que Deus está demorando. Às vezes nós queremos que Deus funcione, que Ele trabalhe no nosso ritmo. Está demorando, não chega. Eu queria que o Senhor voltasse agora. Eu queria que ainda nessa manhã tudo se concretizasse. E eu queria mesmo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz na sua palavra a respeito dele mesmo e dos seus propósitos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. E dentro dos seus propósitos eternos, Ele não está demorando. Ele quer abranger e Ele quer que a sua graça seja manifesta a todos, porque todos pecaram. E no seu tempo, lá no Salmo 2 diz a respeito desses homens que zombam do Senhor e dos seus propósitos e da sua vinda. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Para nós que somos crentes no Senhor, nós temos que entender, não só que Ele vem, porque aquele que fez a promessa é fiel, mas Ele vem já. Há um sentido de urgência, que, como nós dissemos no começo, não pode ser perdido quando nós pensamos em escatologia, porque senão nós ficaremos como bêbados. Toda igreja entra bêbado. E tem a história de uma igreja que num domingo à noite entrou um bêbado e o pregador estava inflamado, o pastor estava pregando a respeito da vinda do Senhor e ele falava, Jesus vem! E o bêbado lá atrás olhava, ei, não vem não. E o pastor fala, ele vem, o bêbado, ele não vem não. Aí o diácono chegou perto dele, puxou a camisa dele e falou, se começar a dar problema, nós vamos chamar a polícia. Eu falei, essa veio. Às vezes nós ficamos assim. Estava conversando, hoje de manhã ainda com o irmão, e Wesley, a gente estava falando nisso.
Às vezes, irmãos, nós começamos a ver esse mundo, a vida que nós temos aqui, comer, beber, dormir, comprar um carro novo, celular novo, bombar na internet com as fotos que nós colocamos lá, não sei quantos likes e quantas curtidas e tal, e às vezes nós nos envolvemos tanto com essa vida, com esse mundo aqui, que nós pensamos o seguinte: o mundo é um lugar bom. Eu conquistei minha casinha, eu tenho o meu carro, o grande amor da minha vida, minha família é bonita, eu vivo bem aqui, então o mundo é um lugar bom. Aí você liga a televisão, você vê o Datena, você vê esses jornais assim, uma coisa acontecendo aqui, ali, mas é tão longe de você, é tão distante da sua realidadezinha, do seu mundinho cor-de-rosa, da sua vidinha, que você diz: não, tem algumas coisas ruins, acontece aqui e ali e tal, mas no geral, o mundo ainda continua sendo um bom lugar para se viver. O Brasil é um país abençoado por Deus, bonito por natureza, e a minha vida é boa, meu emprego é bom. Muitas vezes, como crentes, nós pensamos a respeito desse mundo como a maioria das pessoas pensa. Mas quando nós esquecemos o senso comum, a maneira como as pessoas entendem esse mundo, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e nós vemos o que Deus mesmo diz a respeito da terra, do mundo, do lugar onde nós vivemos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando Adão, diante de Deus ali, exposto, nu, por causa do seu pecado, estava ali para receber a sentença de Deus e saber que providências Deus tomaria. Deus virou para Adão e ele disse o seguinte: maldita é a terra por tua causa. E quando nós vamos, não só no Gênesis, mas discorremos ao longo de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, a mensagem da Bíblia com relação ao mundo onde nós estamos é uma só: nós estamos num lugar maldito. O mundo não é um lugar bom, onde coisas ruins acontecem. O mundo é um lugar amaldiçoado e ruim, porque assumiu a essência do pecado. E o pecado entrou por todas as coisas, e a palavra de Deus diz que a própria criatura geme e suporta angústias. O mundo é um lugar ruim, onde algumas coisas boas acontecem, como fruto da manifestação da graça e da misericórdia do nosso Deus. E o Senhor está fazendo tudo e operando com tudo para nos desarraigar daqui, para nos tirar daqui. Agora, você pode tirar o crente do mundo, mas tirar o mundo do crente é outra história, não é? E o Senhor quer não só tirar o crente do mundo, Ele quer tirar o mundo do crente. Sabe o que aconteceria se o Senhor pegasse um descrente? É o camarada, aquele camarada, né? Todo mundo conhece gente assim, né? Aliás, é só olhar no espelho. Aquele camarada que não leva nada a sério, que o negócio dele é beber, ele gosta daquelas músicas sertanejas que fala de beber até cair, balada e não sei o que e tal. Pega esse camarada, coloca ele no céu.
vai ser o céu para ele? Não tem cerveja, não tem balada, não tem diversão, curtição, aquilo que ele deseja, aquilo que o seu coração está apegado. Não vai ser o céu para ele. Não vai ser o céu. A nossa concepção de céu é que lá é um lugar onde tem tudo que nós queremos, que nós gostamos, onde tudo coopera para que os nossos desejos sejam realizados. Esse não é o céu da Bíblia. Esse não é o céu de Deus. Deus é diferente de nós. E o seu trabalho, a operação do seu Espírito Santo e da sua palavra é justamente nos moldar novamente a sua imagem e semelhança. Porque nós só apreciaremos o céu, nós só nos sentiremos em casa, nós só nos alegraremos na presença do nosso Deus, quando nós tivermos um coração semelhante ao do nosso Deus, quando nós tivermos uma natureza semelhante ao do nosso Deus, que ame o que Deus ama, odeie, abomine o que Ele abomina, que se apegue às coisas que Ele tem prazer. E é por isso, irmãos, é por isso que Pedro diz que nós não devemos tomar como demorada a vinda do nosso Senhor, porque Deus não quer só pegar um punhado de gente e pôr no céu, Ele quer colocar o céu dentro de nós, nos nossos corações. Ele quer que o nosso coração bata na mesma sintonia que o seu coração. Mas isso não será um processo fácil. E muitas vezes o crente fala em sair daqui e ir para o céu, porque ele não quer mais trabalhar, ele não gosta do serviço dele, ele casou e agora está decepcionado com o casamento, mas não tem coragem de separar, e aí vai ficar pior ainda, e se enrascou tudo, então ele quer que o Senhor tire ele dali, porque ele acha que lá no céu vai ser melhor. Mas o céu não é uma fuga das dificuldades e lutas que nós não queremos enfrentar. Essa não é a disposição com a qual devemos encarar os céus. Os céus será o lugar onde nós viveremos para sempre com o nosso amado, com aquele que nós aprendemos a amar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um servo de Deus, um senhor que eu amo muito, me ensinou muito ao longo da vida, o irmão Graham Nicholson, ele, no que diz respeito a ensinar essa parte das escrituras, escatologia, é um dos melhores que eu conheço, Ele fala disso de uma maneira muito profunda, muito íntima e pessoal, e é algo extraordinário. E ministrando para nós lá em São Carlos, ele falou algo que impactou todos na igreja. Ele diz: quando nós falamos de escatologia e falamos das últimas coisas, nós não aguardamos um evento, o fim do mundo, nem o arrebatamento da igreja. Nós aguardamos uma pessoa. Nós aguardamos uma pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele marcou um encontro conosco. E da mesma maneira que um jovem, quando marca um encontro na pracinha, ou no cinema, ou em qualquer lugar com a menina que ele está começando a namorar, o seu coração pulsa e não vê a hora daquele momento chegar. E é assim que nós devemos entender
essa questão das últimas coisas e da escatologia. Finalmente nós veremos o nosso amado. Finalmente nós nos jogaremos nos seus braços. Finalmente livres de todo o pecado e todo o peso que nos segura e nos prende nesse mundo maldito. Nós seremos só dele, e ele será só nosso. É uma história de amor que terá o seu ápice naquele momento glorioso. Não aguardamos um evento, aguardamos uma pessoa. Nosso coração arde e queima de saudades dele, do desejo de estar finalmente com ele pelos séculos dos séculos. Mas se nós nos embriagamos com as coisas desse mundo e achamos que aqui está muito bom, e que, bom, se ele vier bem, se ele não vier, eu já tenho uma vidinha tão boa aqui, na comunhão dos irmãos, e com a minha família, e com o meu carrinho, a minha casa e as minhas coisas, que se ele não vier... Eu ouvi isso também, uma vez, conversando com um irmão. Olha, a vida de crente é tão boa, que mesmo que se eu não fosse para o céu, mesmo se o Senhor não vier, só o que a gente vive aqui já está bom. Eu falei, que é isso? Você está louco? Se ele não vier, nada disso tem sentido, tem propósito. Se ele não está vivo e não marcou um encontro conosco, e se o seu coração não está pulsando e aguardando esse momento de se encontrar conosco, nada disso daqui faz sentido. Nada disso daqui tem razão de ser. Mas glória, bendito seja o nome do Senhor. Ele não só vem, como nós podemos aguardar brevemente a sua vinda. Tem um corinho que eu ensinei falando disso, de um servo de Deus muito querido, Maurão. Quem já ouviu o Maurão? Conhece o ministério desse irmão? Maurão, o ministério com bonecos, né? Ele é fantástico, um irmão realmente de uma vida muito presente com Deus. Ele teve que reconstruir toda a sua coluna, toda, né, a sua espinha dorsal, por conta de uma lesão muito séria, né? Não foi acidente, acho que foi um problema, né, ligado a câncer. E ele, durante muito tempo, não sei hoje como está, mas fazia bonecos ali atrás da casinha, de bonecos de fantoche, né? E eu mexo com isso também, faço em acampamento, essas coisas. E eu que tenho boa saúde, você fica ali 20 minutos ali com o braço erguido, movimentando as mãos, fazendo, isso dói muito. E esse irmão fazia isso com esse problema nas costas. E com uma alegria, com um prazer, uma satisfação, uma atenção para todo mundo, que é um negócio fantástico, né? Mas enfim, fazendo lá os seus bonecos, ele também compõe uns corinhos e canta. Ele ensinou um corinho que sempre que eu falo disso eu me lembro, né? E o corinho diz o seguinte: pode ser agora, ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês. O tempo não importa, nem a hora também, mas o que importa é que Jesus vem, né? É fácil, eu vou cantar, vocês repetem, tá? Que aí funciona, mas tem que repetir igualzinho ali, no mesmo tom que eu. Dá uma acordada agora de manhã, vamos lá? Eu falo então primeiro e depois vocês repetem. Olha lá. Pode ser agora. Pode ser agora.
não saiu, irmão. Vamos lá. Pode ser agora. Pode ser agora. Ou daqui a mesma hora. Ou daqui a mesma hora. Amanhã talvez. Amanhã talvez. Ou daqui a um mês. Ou daqui a um mês. O tempo não importa. O tempo não importa. Nem a hora também. Nem a hora também. Mas o que importa. É que Jesus vem. É que Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Isso. Depois a gente canta mais, né? Mas é isso, irmãos. Nós temos que aguardar a vinda do Senhor. E aguardar com esse sentido de urgência. Nós temos que abrir o olho a cada dia, antes de ir para o trabalho, e pensar no nosso coração, será que é hoje? Esperando e aguardando mesmo a vinda do Senhor. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente a nossa maneira de evangelizar. Se Jesus vem, e você sabe que Ele pode vir naquele dia, aquelas pessoas que você ama, que ainda não tomaram uma posição ao lado do Senhor Jesus Cristo, entes queridos, parentes chegados, que têm postergado e deixado para lá, como se tivesse a vida inteira para decidir. Sabe como você vai pregar para elas? Você vai pregar com ansiedade, com interesse genuíno. Você vai chacoalhar como quem vê o perigo iminente. Vai chacoalhar ela e você não entende. Ele vem, não resta muito tempo. Aquilo vai queimar dentro do seu coração e você não vai se conformar e dizer, bom, se ela não ouvir hoje, amanhã eu falo. Tem tanto tempo, tem tanto crente esperando uma boa oportunidade para pregar o evangelho para alguém. Você está respirando? Quer oportunidade melhor do que essa? Deus te deu cordas vocais. Quer oportunidade melhor do que essa? Deus colocou uma pessoa do seu lado, trabalhando com você durante 8 horas do dia. Quer oportunidade melhor do que essa? Você senta no banco do ônibus, faz uma viagem de 40 minutos com alguém ali, para ir trabalhar. Quer uma oportunidade melhor do que essa? Você tem vizinhos que moram do seu lado, lado direito, lado esquerdo, que vivem em conflito com as suas esposas, com seus esposos. E muitas dessas vizinhas vêm chorar dentro da sala da sua casa, sentada no seu sofá. Quer oportunidade maior do que essa, de falar do Evangelho e daquilo que Deus tem feito no seu coração e na sua vida, mas sabe, nós não falamos. Passa dias e dias e milhares de pessoas passam pela nossa vida, e boa parte delas, para não dizer todas elas, tem contato conosco, nos conhecem, mas não conhecem o nosso Deus, e quais são os seus propósitos e os seus planos eternos. E Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra, porque é a única esperança que elas têm, é a única oportunidade que elas têm, de serem transportadas desse mundo que jaz no maligno, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós
Temos esse senso de urgência. Isso influi diretamente na pregação do Evangelho. Aqueles irmãos que viram o Senhor Jesus Cristo subir, eles saíram anunciando, mas anunciando com desespero: arrependei-vos, Ele vem, está próximo o reino dos céus. Mas aí começamos a construir casas e começamos a ver as gerações dos nossos filhos e os netos. E a vida confortável, e os prazeres desse mundo. E tem muito crente hoje, que lá no fundo do seu coração, diz lá, secretamente: Ele não vem não. Não enquanto eu estiver vivo. Pode ser que venha, mas lá e vai acontecer muita coisa ainda antes de Cristo voltar. Mas a Bíblia disse a respeito daqueles primeiros crentes, cujo sentido de urgência clamava nos seus corações: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E essa é a igreja que nós deveríamos ser. Não aquela igrejinha que não incomoda ninguém e que se conforma com o mundo e que, sabe, não prega o Evangelho porque senão vão criar animosidade, mas quer viver bem com todo mundo. Nós temos que transtornar o mundo com a mensagem da palavra de Deus. Temos que inquietar as pessoas e fazer conhecido o nome de Deus. Mas isso só é possível quando nós sabemos que Ele vem, e vem já. Quando era pequena, minha mãe saía de casa e ela falava: quando eu chegar, eu quero a louça, né? A louça lavada, eu quero isso, assim, assim. Ela deixava para fazer. Sabe qual era a pergunta que maliciosamente eu fazia? E quando a senhora vem? Vai demorar? Porque se fosse demorar, eu tinha tempo para jogar bola, eu podia fazer tudo. Quando desse mais ou menos o horário, eu via aquele desespero e ia arrumando tudo e tentando. Vai, olha lá, vê se a mãe vem vindo, porque eu tinha que correr atrás do prejuízo. Nós não sabemos quando o Senhor vem. Então temos que estar preparados todo o tempo. Porque nós não sabemos quando o Senhor vem, nós analisamos melhor as nossas prioridades. Nosso tempo é limitado. Oi? Já acabou. Nosso tempo é limitado, já acabou. Mas só concluir esse tópico, irmãos. Nosso tempo é limitado e não podemos fazer tudo o que queremos. Nós não temos condições físicas, nós não temos condições materiais, emocionais, para nos lançar a tudo o que queremos. Por isso, nós temos que estabelecer prioridades. Colocar as coisas em ordem de importância nas nossas vidas. Mas as prioridades vão de acordo com o nosso tempo, com as nossas condições, com aquilo que nós pensamos a respeito da vida. E principalmente do lugar onde nós vivemos. Você vai fazer a mala. Então você põe na mala um casaco de frio, jaqueta de couro, luva térmica, daquelas que esquentam a mão, você põe gorro, né? Você coloca uma bota bem grossa, acolchoada por dentro com lã e tal. Eu pergunto, para onde você vai?
Um lugar frio. Hã? A sua bagagem já indica o seu itinerário. Você vai para um lugar, você coloca na mala um chinelo, umas 2, 3 bermudas, camiseta, regata, né? Você vai para onde? Um lugar quente. Ribeirão Preto. Uma praia. Nós estamos indo para o céu. Qual é a nossa bagagem? Quanto tempo você gasta assistindo televisão? Quanto tempo você gasta na internet? Nas salas de bate-papo, sei lá. Qual é o seu estilo de vida? Onde você gasta a maior parte do seu dinheiro? Seu dinheiro. Nós estamos indo para o céu. Se nós estamos indo para o céu, vamos pensar na nossa bagagem, irmãos. Eu creio que todos nós levantaríamos a mão e diríamos com certeza: eu sou crente, eu estou indo para o céu, amém. Só que nós estamos levando uma bagagem. Toda vez que você gasta o seu dinheiro, a maneira como você lida com o seu tempo, com o tempo que você tem disponível, nós estamos levando uma bagagem. Essa bagagem indica que nós estamos indo para o céu. Não quero colocar em dúvida a salvação de ninguém. Se você é um crente, você está indo sim para o céu. Não por causa de nada que você tenha feito, mas por causa do que Ele fez uma única vez ali na cruz do Calvário. Certo? Mas aos que chegarão lá com as mãos cheias, ouro, prata, pedras preciosas, galardões, que não servirão para a nossa glória, né? Eu não vou olhar o galardão na minha mão, aquele monte, e olhar para o Sidney e falar: só isso que você tem? Não é para isso. É porque um dia, finalmente, o desejo maior do meu coração de estar na presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que fez tudo por mim, vai se realizar. E como aqueles magos que desceram e se apresentaram diante daquele menino e ofereceram cada um os seus presentes, porque sabiam que não podiam chegar num momento tão especial de mãos vazias. Um dia vai chegar a minha vez, o meu momento de apresentar para Ele o resultado da minha fé, do meu amor. E o que é que eu vou ter nas mãos? Nós temos que pensar nisso antes desse dia chegar. Vamos ter um intervalo.